Boa tarde, pessoal. Tudo bem com todo mundo aqui presente? Bem-vindos a esse evento agora de MateWeb UTFPR. Desta vez temos o prazer de ter a professora Cleonis Viater, professora da nossa casa, da UTFPR, nossa vizinha, aliás, né, que vai apresentar hoje a palestra com título Napier e os logaritmos. Então, eu agradeço a participação da professora e, em especial, de todos vocês que estão compartilhando esta tarde com a gente. Agora eu vou passar a palavra para André e Eduardo, que vão fazer a apresentação da professora. Por favor, André. Boa tarde. A professora Cleonis Viater Figueira possui graduação em licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestrado em Métodos Numéricos e Engenharia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Matemática, Probabilidade e Estatística Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora de ensino superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem experiência na área de probabilidade e estatística aplicadas, biomatemática e bioestatística, e também atuou na área de educação matemática. Então, passo agora para a professora. Obrigada da apresentação, obrigada da presença de todos, pelo prestígio, né, e pelo interesse no assunto. Deixo à vontade quem quiser fazer alguma inserção durante, fique, né, bem à vontade de fazer seus comentários. Eu vou projetar um slide para servir como linha de norte para mim. Então, como já foi comentado, o assunto é Napier e os logaritmos. Eu sou prata da casa e me formei e estudo também aqui na UTFPR. E tem meu e-mail, caso alguém gostaria de manter contato. Então, assim, como que eu organizei a fala hoje? Geralmente, a gente vai fazer uma apresentação acadêmica, a gente deixa para colocar a bibliografia no final. A gente coloca os nossos objetivos, né, como que foi desenvolvido o trabalho, né, discorre sobre o tema e no final diz o que se reporta. Esse tema apareceu na minha vida, apareceu no meu interesse justamente pela bibliografia. Então, por isso que eu vou falar dela primeiro. Daí a gente vai relembrar o que é o logaritmo, esse que nós conhecemos hoje, e falar de como que ele veio a ser o que ele é hoje, né? Falar do contexto histórico, o que Napier tem a ver com isso, e que repercussão ele causou nesse intervalo, ó, que vai ali do século XVI, como eu listei, até os dias de hoje, né? E atrelado a isso, a essa repercussão, a essa construção, tem um instrumento que se originou na época que se chama régua de cálculo. Então, esse livro, A História do Número E, ele é um dos livros que eu me baseei. Não sei se vocês conhecem, geralmente tem livros que contam a história de Pi, falam muito sobre o primórdio, né, na época lá do estudo das cheias, do Nilo e da trigonometria, né, o início dela. Mas, assim, do E, não tinha até então um apanhado, né, um compêndio específico. Então tem esse livro que me baseou. E o outro livro é esse, bem mais antigo, né? A edição que eu tenho é de 1961, mas ele foi editado por volta de 1945, a primeira edição dele. Esse livro que é o culpado de tudo. E por que eu brinquei antes no início, quando conversava com o Ivan, que eu ia falar que até a história de amor na história. Esse livro, eu ganhei ele de presente do meu ex-marido na época, né, meu marido, e assim, que tem esse livro de interessante? O livro estava completamente mofado, né, estragado, sem capa, detonado, mas talvez para um leigo ele não tivesse interesse algum,
além de ser um livro bem antigo, estava bem destruído. Mas como a pessoa que me deu o livro tinha um conhecimento assim na área de ciências, na área de exatas, ele percebeu, né, o que tinha de bom nesse livro e me deu. Então, esse livro, ele tem um capítulo inteirinho contando sobre logaritmos. Se você pegar um livro de história de matemática hoje, talvez ele tenha alguns parágrafos apenas, uma ou duas linhas. Eu comparei com livros mais recentes e não se dá tanto detalhe quanto se deu na época. Lembrando que ele foi escrito em 1945. A outra característica interessante desse livro é o autor. Ele faleceu, ele sumiu, na realidade, foi dado como desaparecido antes de terminar o livro. Porque ele estava escrevendo esse livro na época da Segunda Guerra Mundial e ele desapareceu, não concluiu o livro. A pessoa que escreveu o prefácio desse livro, ela fez, né, o fechamento do livro, né, fez a parte final, o capítulo final, para a publicação. Então, esse livro, assim, eu acho ele muito especial por tudo isso, pela história que eu tenho com ele e pela história que ele tem em si. Esse livro do Carlson, né, que é um livro bem antigo. Então, esse é o contexto que eu me baseei, né, para falar com vocês hoje. Um livro um pouco mais recente, que fala sobre a história do número E, que a gente até estava conversando antes do início da palestra, se era esse E chamado número de Euler, ou se esse E era chamado de número neperiano, que alguns conhecem por esse termo, outros por outro, né? Então, tem a ver com Neper, sim, o E. Mesmo se não tiver o título, mas tem o DNA dele no meio. Então, assim, eu vou falar sobre logaritmos, vou falar sobre Neper. A definição de logaritmo, eu peguei assim, ó, essa definição peguei, até coloco embaixo ali de onde que eu tirei, né? Tirei de um site da internet, eu poderia ter pegado de um livro qualquer. Quem fez o seu ensino médio há algum tempo atrás, né? Desde lá dos 1600, né, para frente, né, que já é que o logaritmo surgiu, tem uma definição parecida com essa. Então, usa aqui esse log, tem aquele azinho ali para baixo, né, perto da perninha do G, e o que ele representa? O logaritmo é aquele x ali, ele é a potência que vai em cima da base, né, do A, e que quando essa conta aí é efetuada, a gente tem um retorno B. Então, essa é a definição que a gente está acostumado a ver. Qual que é o detalhe que não ficou na linha de cima, ficou na linha de baixo, né? Tem restrições para essa expressão existir, que o A tem que ser diferente de 1, né? Maior que 0, o B também maior que 0. Mas, assim, para quem não é íntimo, porque às vezes eu fiz assim um comentário para leigo também, né? Então, para quem não é íntimo dessa definição, a gente pode associar com um exemplo que o 10 ao quadrado é 100. Então, o logaritmo de 100 na base 10, ele vale 2, porque ele é o expoente que eu utilizo para conseguir o retorno 100 quando a base vale 10. Então, essa ideia é a ideia que nós temos hoje de logaritmo e que, de certa forma, ela está meio caindo dos livros, nos livros didáticos atuais, quando aparece assim, pouco assunto, às vezes não temos uma aplicação direta, né, assim, nessa parte operacional mesmo do logaritmo. Porque aqui, ele não está no contexto de uma função. A função logarítmica, ela é muito importante para a matemática aplicada, ela é muito importante em várias áreas do conhecimento. Mas eu não estou entrando nesse mérito. Eu tô lembrando aqui só como é que é a operação, né? Mas então vamos em frente. Aqui eu tirei o site de onde eu tirei a definição e esse exemplo. Então, lembrando tendo em mente o nosso conceito de logaritmo, então agora eu vou me posicionar na época histórica que eu quero conversar com vocês hoje. Então a gente está
no final, né, meados, pegando o século XVI e um começo do século XVII. Como que estava o mundo nesse período? A gente tinha, né, o quê nesse período? Nesse período, finalmente, houve a aceitação do sistema heliocêntrico de Copérnico, sendo que até algum tempo atrás, né, desse período, era uma heresia fazer esse comentário, né, que a gente teria um sistema planetário onde o Sol ocuparia o centro. Então, nessa época histórica, esse conceito, essa ideia, essa teoria, ela finalmente foi aceita. O que mais que a gente tinha? A gente tinha ocorrendo as navegações. Houve a circunnavegação do globo por Magalhães. E foi 1521. Então, início do século XVI, esse período, né? O que mais que a gente tinha nessa época? A gente tinha, um pouquinho mais para frente agora, né? Já passou a metade do século XVI. A gente teve a publicação de um mapa, né? Já que tivemos as navegações, tínhamos um registro de que terras haveriam além-mar, né? Então, houve um mapa atualizado, chamado Mapa do Novo Mundo, por Mercator. Também foi uma informação, né, decisiva, importante, que começou a dar outros rumos, né, para como a gente via o nosso mundo e como a gente via a ciência também. Galileu formaliza os fundamentos de mecânica, sendo que Galileu também, né, nos seus estudos e até pelas publicações dele, até seguir a linha de Copérnico, também teve problemas com a Inquisição. Então, assim, aqui estava iniciando uma visão diferente da ciência, visão diferente, assim, do conhecimento e do meio que nos cerca. Então, e aqui eu poderia listar muitas outras coisas, em outras áreas da ciência, né, em outras áreas de conhecimento, ou em visão assim artística também, né? Começa a ter uma alteração em como você se expressa, seja em pintura ou em arte ou em música, né? Está ocorrendo uma mudança no mundo nesse período. Então, nesse período, Staneper, ele nasceu bem no meio do século XVI e viveu até o início do século XVII. É bem o contexto histórico que a gente está falando, é o contexto que Staneper. Ele era essa aqui é um quadro, né, uma representação dele. Assim, um pouco sobre ele, né? Sobre quem era essa pessoa que eu quero falar, essa pessoa que eu achei uma pessoa tão interessante, que se tivesse máquina do tempo, eu gostaria de conhecer Neper. Tem uma lista das pessoas que eu gostaria de conhecer, Neper está na lista. Então, ele era filho de uma família protestante. Aos 13 anos, ele foi, aqui, na pesquisa que eu fiz, diz que ele foi para a universidade, mas são estudos que a gente pode associar hoje com o estudo de nível superior, mas ele, digamos assim, ele foi estudar, né? Saiu do ensino que geralmente era feito em casa, né? Se alfabetizava, se davam as primeiras noções em casa, e ele foi para um ambiente, né, universitário, ele foi estudar. Lá, ele se graduou na área de teologia. Então, Neper não é matemático, não é das exatas, não é engenheiro, ele não é desse meio. Ele era das humanas, digamos assim, né? Ele se graduou, ele estudou teologia, estudou religião. Só que como ele teve, eu imagino que como ele deve ter uma formação básica, então ele tinha conhecimentos básicos em língua, em idiomas, em história, né, em ciências sociais, em exatas também, né? Eu escutei um plim, eu não sei se alguém quiser falar ou perguntar, vocês me avisam porque eu não vejo a tela, eu tô vendo só a minha projeção aqui, tá?
O professor Michael levantou a mão. Pode Quer fazer uma falar, pergunta? então, por favor, Michael. Não, foi engano, desculpa. Tudo bem. Então, assim, o Nepper, ele era assim, digamos assim, se a gente fosse dar um perfil para ele era uma pessoa, tipo, da área de humanas ou de sociais aplicadas, né? Ele se graduou, ele se especializou, estudou na área de teologia, na área de religião. Ele teve 2 casamentos, a esposa do primeiro casamento, ela faleceu, teve 2 filhos, daí logo teve complicações no nascimento, faleceu, ele se casou de novo, teve mais 10, então ele teve 12 filhos. Um desses filhos ficou responsável por cuidar, por preservar todo o acervo do pai, né? E tem os livros que ele publicou, as coisas que ele fazia, né? Então, em 1608, o pai dele faleceu e ele assumiu as propriedades da família. Não era uma família pobre, então ele ficou tipo o senhor, né, o senhor do castelo. A família tinha, né, várias propriedades, uma propriedade extensa, tinha um castelo, e ele assume isso. Então, nesse interim, o Nepper, ele era uma pessoa que, como tinha uma grande extensão de terra, ele se preocupava, ele cuidava, ele gerenciava a propriedade. Então, ele era muito preocupado com questões que envolviam pecuária e que envolviam agricultura. Assim, para vocês terem uma ideia, ele era, assim, uma pessoa interessada, uma pessoa curiosa, uma pessoa, assim, que, apesar dele não ser das exatas, como eu comentei, ele era uma pessoa que tinha conhecimento e procurava pelo conhecimento. Então, assim, tem registro que ele fez experiência com fertilizante para ver se ele conseguia melhorar a produção da fazenda, né, das terras dele, digamos assim. Ele criava, assim, engenhocas para auxiliar na plantio, na colheita, no manejo dos animais. Então, assim, ele era uma pessoa, assim, inteligente, e que gostava de resolver problemas e que gostava de testar as ideias dele. Esse é o perfil do Nepper. Tem umas passagens interessantes dele, tem várias. Vou comentar 2 com vocês que eu acho elas engraçadas, além de inteligentes. Então, ele estava suspeitando, tinha uma, assim, ideia que houvesse algum funcionário da fazenda, das terras dele, que estava enganando ele, né? Eu não sei direito o que, isso eu não descobri, se estava desviando alguma coisa, né? Ou se fazendo de rogado, não sei. Mas, enfim, ele chamou todas as pessoas, enfileirou elas e falou que, nesse momento, ele iria descobrir quem estava fazendo, né, enganando ele, né, agindo de má fé. Então, o que ele fez? Ele pegou um galo preto, colocou embaixo do braço e falou para todos que aquele galo era encantado, que aquele galo era, né, tinha poderes místicos, aquele galo, e que o galo ia dizer para ele qual era a pessoa que estava enganando ele. E daí o que ele fez? Colocou um galo dentro de um quarto, lá em cima, por exemplo, de uma cadeira, né, num cantinho lá no banquinho, deixou o galo lá, e cada pessoa tinha que entrar naquele quarto, pôr a mão no galo e sair. Essa era a proposta, né? Então, todas as pessoas fizeram isso. Quando acabou, ele pediu para todo mundo mostrar as mãos, né? Porque ele tinha mandado pôr a mão no galo. Então, nisso, ele descobriu a pessoa que estava enganando ele. Né? Como? Ele colocou o galo no quarto, um quarto escuro lá, e ele passou cinzas no galo. Então, como ele era, né, formado em teologia, era envolvido com religião, ele era um ativista religioso. Então, as pessoas viam ele assim, como se ele, sei lá, imaginavam, né, que ele tivesse mesmo alguma forma de clarividência, de prever alguma coisa. Então, assim, as pessoas que colocaram a mão no galo estavam com as mãos sujas de cinza. E uma pessoa não estava com as mãos sujas, porque ela entrou lá e não pôs a mão no galo, né? Então, esse é um exemplo, assim, de como que o Nepper era. Ele era inteligente e ele conseguia arquitetar algo que resolvesse o problema dele.
Então, a outra situação que eu acho bem interessante do Nepper, ele tinha problemas com uma pessoa da propriedade próxima, que os pombos vinham para a propriedade dele, comiam as sementes dele, e aquilo estava atrapalhando. E a pessoa da outra propriedade, ele foi lá, se queixou e tal, a pessoa não deu bola, falou assim, né, que se vire com os pombos, se quiser, dê um jeito nos pombos você, né? E ele realmente, ele foi dar um jeito nos pombos. O que ele fez para pegar os pombos? Ele deixou, agora eu não lembro se é milho ou o quê, deixou tudo num tipo de molho. Eu não sei, acho que é whisky, que é escocês, né? Whisky. Deixou de molho em bebida alcoólica e depois espalhou lá os grãos, né, para os pombos comerem à vontade. O que aconteceu? Os pombos ficaram meio bêbados, ficaram meio grogues assim no chão, aí ele recolheu todos os pombos, matou e resolveu. Então, assim, essa é a pessoa que a gente que a gente vai se ater no que ele andou fazendo. Então, ele não era matemático, mas ele era atento, ele era assim de tentar resolver, achar uma estratégia para resolver um problema. Ele tinha essa característica e ele tinha base de ciências, isso sim, porque ele fez estudos, digamos assim, o equivalente hoje para nós, né, do que seria o nosso ensino médio e ensino superior. Então, esse é o Nepper. Então, olha só, esse livro aqui, por incrível que pareça, não é de logaritmos. Esse livro aqui, ele morreu, o Nepper morreu achando que ele entraria para a história por causa desse livro. E o que tem esse livro que a gente nunca ouviu falar nele, né? Esse livro aqui, ali está o título dele em inglês, ó, publicado em 1593. Então, o Nepper já estava com 43 anos. Porque lembrem, ó, eu não falei antes, mas deixa eu ter volta aqui. Ó, só gravem isso, que ano que o Nepper morreu? 1614, eu vou lembrar, vou perguntar isso depois. Porque aqui em 1593, então ele já estava com 43 anos. E ele escreveu ele era protestante e ele era ativista, né? Ele era uma pessoa assim que tinha uma inserção, né? Uma influência, uma importância na sociedade da época. Então, ele escreveu esse livro atacando a Igreja Católica, né? Ele defendia que o imperador, agora eu não lembro lá qual era o rei, que aquele rei lá que tinha que assumir a função do Papa, só que eu não lembro, assim, porque não vem ao caso, né? Mas, assim, ele tinha ideias extremamente radicais, assim. Então, tanto é que aqui, ó, ele fez uns cálculos, ele preveu o dia que ia acabar o mundo, que era entre 1688 e 1700, nesse livro ele prevê o fim do mundo para essa época. E, olha, esse livro ficou tão importante, ele teve 21 reimpressões. Ele era um best-seller na época, esse livro do Nepper. Sendo que 10 das reimpressões do livro foi enquanto o Nepper ainda estava vivo, né? Então, ele morreu achando que por causa do impacto na época desse livro, que ele entraria para a história. E não foi, né? A gente nem sabe, né? Acho que até o momento ninguém sabia disso, né? Desse livro do Nepper. Então, o que aconteceu para, nesse contexto, né, dessa pessoa acabar se envolvendo tanto assim com os logaritmos, né? Então, eu não achei nenhum registro, não tem registro da onde que ele tirou a ideia, mas a gente pode especular da onde que saiu. Então, agora vocês já têm o perfil do momento histórico e vocês têm um arquétipo, né, uma ideia de como que era a pessoa, como era Nepper. Então, ele conhecia trigonometria. Aí eu coloquei entre parênteses essas regras prostafarréticas. Pelo nome, vocês lembram que regras são essas? Porque quando eu vi elas, eu não sabia que tinha esse nome. Eu fiquei sabendo depois. Elas são regras parecidas com essa. Tem várias, né, na trigonometria. Tem para várias combinações ali, né, de seno, de cosseno, de tangente, mas o que isso aí é importante? Se a gente olhar com um olhar um pouquinho mais clínico, a gente vai ver que eu estou relacionando o produto do seno, aqui, né, vou pôr meu mouse aqui, borboleteando, eu estou relacionando o produto do seno, um produto,
com aqui, ó, uma subtração, dependendo da regra, às vezes aqui aparece um mais, né? Uma soma. Então, ele sabia que isso dava para fazer em matemática. Ele sabia que isso era uma estratégia, um caminho que ajudava a simplificar ou facilitar algum cálculo. Então, isso ele sabia porque ele teve essa formação acadêmica. O que mais? Como o Nepper era de 1550 até 1614, ele deve ter conhecido, deve ter lido, porque ele era uma pessoa curiosa, ele estava sempre assim a par, né? Ele tinha uma formação acadêmica. Então, eu acredito que ele deva ter tido contato com esse livro que foi do Stiefel, que foi publicado em 1544. Que nesse livro, o que tem nesse livro? Aparece formalizado, né, por Stiefel, as progressões aritméticas e geométricas, que são assim, uma analogia que a gente faz com a ideia de como o logaritmo foi construído, como ele opera. Então, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, para quem não é, né, da matemática, e para quem é, só dá uma relembrada, aqui eu tenho uma tabela que ela tem como se fossem duas linhas principais, né? A do N e a do 2 na N. Então, a linha de cima, eu tenho uma PA. Essa PA começa aqui, ó, no -4, -3, -2, eu posso olhar para ela com esses olhos, vai até o 13 aqui, estou somando sempre 1. Então, é a progressão aritmética. De um termo para o outro, estou sempre somando um valor constante, uma razão constante. A linha do 2 na N, ela tem uma lei de formação diferente. De um termo para o termo que está à direita, sempre eu estou multiplicando 2. Então, 1 sobre 16 avos aqui, multiplicando por 2, vai ficar 1/8, e assim vai até o último valor aqui. Então, a linha de cima é uma PA, a linha de baixo é uma PG, só que a PG que foi feita embaixo, eu posso olhar para ela e olhar como uma sequência das potências de 2. Então, eu estou usando a base 2, que daí você vai lembrar lá daquela do slide do começo, da definição, que tinha uma potência associada com a ideia do logaritmo, né? Que eu podia associar, né? A ideia da potência. Então, o que acontece? Algo assim, né? Nesses moldes, ele deve ter visto essa estrutura nos trabalhos do Stiefel. Então, o que acontece? O que é o interessante de olhar para isso? Aqui eu vou fazer uma pergunta, né? Aí cada um pode fazer as suas contas aí, mas assim, sem fazer o cálculo, assim, com base nessa tabela aí, será que a gente consegue agilizar esses cálculos? Então, o 64 vezes o 32, bem, se eu olhar o 64, ele está aqui, ó, ele corresponde à potência de 2 na 6. O 32 está logo do lado, ele corresponde à potência de 2 na 5. Aí nós lembramos lá do Stiefel, e do que a gente sabe de PG e do que a gente sabe de potência, que 2 na 5 multiplicado com 2 na 6, a gente conserva a base e soma o expoente. Então, ficaria 2 na 11. Então, eu venho aqui no 11 e localizo o 2048, que vai ser a resposta. E aí, eu não fiz a multiplicação em si. Eu utilizei a tabela para fazer o cálculo, mas eu fiz uma mudança. Em vez de eu olhar para o cálculo como um produto, eu olho para ele como uma soma. Só que daí é uma soma dos expoentes e não em si o produto com a base. Então, a mesma coisa aqui, se eu fosse fazer o cálculo do 2048 para multiplicar com 1 sobre 8. Então, 1 sobre 8 corresponde à potência menos 3. 2 elevado a menos 3. E o 2048 é 2 elevado a 11. Então, quando eu faço 2 elevado a 11 vezes o 2 elevado a menos 3,
eu vou somar esses expoentes, o 11, somo com o menos 3, quanto que ficamos de expoente? 2 na 8, né? Isso. Que daí eu ia localizar aqui na tabela e ia achar esse 256. Então, olha que essa aqui, ela tem a ideia, ela tá assim, trazendo para a gente a ideia do logaritmo. Qual que é o problema? Por que eu não posso usar essa? Vocês saberiam, assim, porque assim, essa aqui ajudaria já, né? Por que essa não dá? Porque a gente tem muito mais números do que esses que estão aqui embaixo, ó. Porque a conta, usando aí o conceito do expoente, né? Usando o conceito do logaritmo, que o logaritmo para nós é o expoente, né? Aquele xzinho lá do começo, ele era a potência, ele era o expoente. Então, usando o conceito de que eu vou fazer a conta com o expoente, eu tenho esses expoentes aqui da primeira linha. Mas o par dele, o que ele representa na base, são poucos números. Ó, eu consigo fazer a conta com o 1, com o 2, com o 4, com o 8. Então, se eu precisasse do 5, se eu precisasse do 6,7, do 15,8, qualquer outro valor que eu imaginasse entre os intervalos desses valores, eu não tenho essa informação. Então, a potência de 2 poderia ser base para a gente, mas o que estaria faltando aqui? Faltando preencher os intervalos, faltando preencher essas lacunas, tá? Então, eu imagino que seja isso que o Nepper pensou. Associou ali a ideia da PA e da PG para tentar resolver isso aqui. Qual que é o problema, né? Então, aqui que eu já comentei, né? Ele tinha que preencher esses espaços. Para preencher esses espaços, eu ia precisar de expoentes fracionários, porque os inteiros já estariam ali na tabela. E talvez, né, usar um outro valor que não fosse o 2. Por quê? Vamos voltar só um pouquinho aqui para comentar o porquê. Porque, ó, de 11 para 12, a partir do momento aqui, ó, a magnitude da alteração fica grande. Então, talvez escolher uma base que nos permita que esse crescimento seja um pouco mais devagar, né? Seja mais lento esse incremento quando eu vou alterando os valores ali, né, que eu estou buscando no logaritmo. Então, potência de 1 não ajuda muito, porque ela vai ficar sempre sendo 1 para nós aqui, no geral, né? Então, teria que ser algum valor perto de 1, não muito perto, mas suficientemente perto. Ele pensou esse número aqui. Agora, aqui, ó, eu vou fazer um comentário rapidamente sobre o processo. Parece simples esse número, ou por que ele pegou esse número? Então, esse número, assim, o que ele tem de especial aqui, esse número? Ele tem 3, 6, tem 7 casas. Isso se... aqui ficou um erro de digitação, ó, aqui é 10 na menos 7, tá? Tem um menos, o menos aqui, o menos está escondido ali atrás do 0, viu? Se alguém ficou na dúvida. Aqui é 10 na menos 7. Então, o que acontece aqui nesse número? Ele tem 7 casas, eu tenho uma precisão boa, né? Tenho uma boa precisão dos valores, mas assim, ó, na época do Nepper, a gente não, assim, os cálculos não eram ainda feitos como nós estamos acostumados a fazer. Se eu pedir para você pegar esse número aqui que está em negrito, que é bem perto do 1, para fazer ele ao quadrado, para dividir por algum número, fazer qualquer operação, tirar uma raiz quadrada, né, fazer uma potência com ele, porque é isso que o Nepper ia fazer, né, as potências, a gente ia pôr numa calculadora, ou a gente ia fazer a conta, usando lá o algoritmo para fazer a multiplicação. O que acontece? Essa forma de representar o decimal, naquela época do Nepper, ainda ela não estava consagrada, não estava sedimentada. Então, o que ele fazia? Ele fazia todos os cálculos sem usar o decimal, com o número como se ele fosse um número inteiro, e operava com ele, com o número inteiro. Então, ficavam as sequências de números, o tamanho do número, mas ele não tinha
a escrita dele com esse zero na frente. Ele operava, mas com ele, assim, escrito como se fosse lá o, deixa eu ver, 1.000, milhões, né? Nesse sentido, tá? Então, ele fazia os cálculos sem usar essa notação do zero ali com ponto, e depois, no final, depois que ele fizesse o quadrado, o cubo, a conta que ele quisesse fazer ali, depois disso, ele fazia a conversão para casa decimal. Não tinha esse hábito. Então, fez esse trabalho, escolheu essa base. Então, assim, eu não sei se foi de cara que ele chegou nesse valor dessa base, se ele levou um tempo para isso. Eu acredito que ele deu uma especulada. Ele deve ter testado alguns valores para concluir que ele usaria esse valor aqui de base. Então, a base do logaritmo que o Nepper propôs é esse número aí, gente. Tá? Essa é a base dele. Não é o E. Porque às vezes as pessoas associam, né? Por causa que chama de número neperiano, chama de logaritmo neperiano, aquele LN que a gente conhece, acontece isso também. Então, acham que aquela é a base do logaritmo que o Nepper propôs. Não, a base é esse número aí, esse negrito. O nome, sim, o nome foi ele que propôs, que quer dizer número proporcional ou, né, uma razão ali, né? Então, que é de logo, que é de razão e das palavras gregas, né, e aritmo, que é de número. Então, o que aconteceu? Depois que ele passou, né, os cálculos dele, ele teve a ideia, se debruçou lá nas horas vagas, fazia as continhas dele, ele era organizado, ele era metódico, ele devia ser teimoso, assim, quando acreditasse numa ideia, sabia até o final com ela. Então, ele fez os cálculos dele, ele terminou uma tabela de logaritmos, que daí era uma tabela parecida com aquela tabela que eu mostrei ali da base 2. Ele fez uma tabela com aquela base 099999 lá, né? Ele fez uma tabela com aquela base, e essa tabela dele tinha 101 elementos. Então, 101 números na tabela, né? 101 casinhas, né? De valores, que cada valor teria o seu logaritmo. E publicou isso num livro, né? Organizou a tabela e publicou. Hoje a gente colocaria nas redes sociais, né? O Nepper imprimiu isso. Então, todos os cálculos ele fez à mão, eram cálculos tediosos, porque vocês viram ali um número com 7 casas decimais ou um número com 7 dígitos para você ficar fazendo as potências dele. Ele é o quadrado, né? Ele é o cubo e assim por diante, né? Então, assim, os cálculos não eram cálculos complicados, mas eles eram exaustivos, porque levou muito tempo, né? E eles eram, assim, de cansar. Mas ele não desistiu da ideia, ele fez. A minha pergunta, não sei se alguém sabe ou se alguém pensou, quanto tempo ele levou para fazer isso? Porque a minha pergunta está aqui em cima, se você for ver, ó, você desiste fácil? Quanto tempo você acredita numa ideia e tenta ela? Né? Vocês têm ideia de quanto tempo ele levou para fazer essa tabela com 101 valores? Sem calculadora? À mão. À mão, né? Deve ser com uma pena. Né? Uma pena, com uma caneta tinteiro, sei lá, porque nem borracha, não sei se ele tinha na época, né? Viu, Cleonis? Eu chutaria acho que uns 5 anos por aí, tentando. Olha, Sé, que bom te ouvir, não tô tudo bem. Acho que 5 anos. 5? Então vamos lá, quem dá mais? Vamos fazer um bingo. Eu dou uns 20. 10 Alguém? anos. 10? Porque essa é a pergunta, né? Você desiste fácil? Ó, quem que falou 20? Eu não tô vendo, mas depois você... agora. Ah, Sou eu, Zé. Ô Zé, meu amigo. Que prazer te ouvir, Zé. Zé, você acertou, Zé. Você ganhou o prêmio da noite. Não, 7 números. Não vale, Cleonis. Eu acho que você é amiga dele e você chutou a resposta antes dele. Não gostei da ideia. Eu combinei com ele. Eu falei, Zé, na hora ali você responde. Não, o prêmio é completar a tabela e chegar até 200 a mão. Ai. O prêmio é terminar os próximos 20 anos, né? Então, olha só.
Ele terminou, então, ali a pergunta, né, se desiste fácil. Aqui está uma das capas do livro, né? Então, magnífico cânone dos logaritmos, mais ou menos assim a tradução, né, do nome ali, quem é bom aí em latim, né, italiano, coisa assim, pode ajudar a traduzir melhor, mas era que é magnífico o negócio, né? E é magnífico, gente. Eu vendo a história do Nepper, vendo a situação, eu acho isso encantador, eu sou apaixonada. A minha pergunta é, vocês lembram que ano ele morreu? Nesse ano, 1614. 14, em 1614. 1616. Ah, Então, ele publicou em 1614, ele estava velhinho já, né? Duro na queda, esse Nepper aí, e ele levou 20 anos fazendo a conta. Ele publicou em 1614 e ele morreu em 1616. Então, por isso, ó, o período que ele levou fazendo os cálculos, de 1594 a 1614. Então, por isso que ele morreu achando que ele ia entrar para a história, por causa do impacto daquele livro lá que ele estava reclamando do, sei lá de quem que era o Papa lá, e que ele estava prevendo a data do fim do mundo, né? Ele achava que ele entraria para a história por causa do impacto que teve tipo assim, religioso, né? Daquele livro. Ele nunca imaginou que esse trabalho dele, que deve ter sido uma espécie de lazer para ele, de entretenimento, eu imagino, ele nunca imaginou que isso teria alguma repercussão, porque ele não acompanhou, ele morreu um tempo depois, né? Então ele levou 20 anos. Gente, eu não sei se eu acredito numa ideia assim, né? Mas assim, mas eu já vi vários documentários e reportagens dessas pessoas que se tornaram ícones da nossa cultura, né, da nossa história, que elas se dedicam e elas acreditam nas suas ideias, que isso aconteceu com escritores que tentaram muitas vezes publicar livro, com pessoas assim, esportistas. Se a gente for pesquisar, a gente vê relatos nesse sentido, da insistência, da persistência de acreditar na sua ideia, né, no seu potencial. Então, o Nepper, para mim, quando eu vi isso, que eu vi naquele livrinho lá que estava sem capa, desmontado, né, destruído, eu me encantei. Eu falei, meu Deus, que pessoa é essa, né? Que ser humano maravilhoso, porque ele não era matemático e ele era inteligente. Então, assim, vamos lá. Então, o que aconteceu? Essa tabelinha do Nepper, ela causou um estardalhaço em toda a Europa, porque é o meio que ele estava próximo. Eu quis pôr ali, inclusive, na China, porque tudo que a gente fala assim, inventaram a pólvora. Não, os chineses inventaram primeiro. Inventaram não sei o quê, os chineses já tinham também, né? Então, é por isso que eu coloquei ali da China, porque, assim, os logaritmos, ele causou um turbilhão no meio acadêmico que vocês não têm, assim, noção. Eu não sei o que hoje poderia ter sido comparado, sei lá, decodificação, né, do DNA, alguma coisa assim, sabe, que foi um marco. Só que esse impacto a gente perde porque hoje não tem mais o contexto, né? O contexto a gente não ocupa para nossas contas, né? A gente não ocupa isso diretamente, né? Então, uma das primeiras pessoas que começou a usar os logaritmos para seus estudos acadêmicos foi Kepler, que ele, depois, um pouco depois, ele formula, né, as leis lá do movimento planetário. Então, o que acontecia? Geralmente, os astrônomos, eles trabalhavam com bancos de dados muito grandes, eles tinham as medições, as observações, o pessoal que trabalhava com mapas, né, os navegadores. Então, existia uma grande quantidade de dados, e os dados de astronomia, as distâncias são muito grandes, os tempos. Então, assim, eram valores, era um montante de informação muito grande, e também os números envolvidos ou eram muito grandes, assim, com muitos dígitos. Então, a dificuldade de operacionar é bom, né? Inventei uma agora. A dificuldade de fazer as operações com essas informações, com esses dados, ela era grande também. Então, por isso
que ele achou um jeito de, em vez de eu trabalhar lá com aquele 2000 e não sei quanto lá, né, da potência de 2, eu faço a conta com 10, com 5, com 2, com -1, que é um expoente. Então, isso, nossa, isso veio assim, a pessoa diz, meu Deus, né, vem a nós o negócio aqui, isso é fabuloso. Então, essa ideia do isso é fabuloso, isso é estupendo, isso é maravilhoso, por exemplo, quem personificou isso foi Briggs. Então, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, muito elegante aqui, por sinal, né? O Briggs. Então, quem era esse cara? Olha os anos, né? Quase a mesma idade de Napier, né? Um pouco mais novo aqui, né? Nasceu e morreu um pouquinho depois de Napier. Então, o que aconteceu? Ele era professor de geometria, e depois, né, na época que foi publicado o trabalho, ele era professor de geometria, mas depois ele chegou a ser professor em Oxford, né, ele ficou professor, assim, digamos, de nível superior também. Ele ficou, esse sim, ele era matemático, ele era de formação matemática, quando ele viu o trabalho do Napier, quando ele viu o que aquela tabela de logaritmos proporcionava, ele ficou encantado, eu preciso conhecer essa pessoa. Então, ele foi de Londres até a cidade de Napier, né, até a Escócia. Dizem, né, daí eu não sei se isso é romanceado, se é verdade, isso não tenho certeza, mas diz que quando ele se encontrou com o Napier, ele ficou parado de frente para o Napier, olhando para o Napier, tipo assim, uns 15 minutos sem conseguir falar um A. De tão feliz, de tão emocionado que ele estava de conseguir, né, chegar próximo e conhecer a pessoa que inventou o logaritmo, aquela coisa que facilitou, né, os cálculos assim de uma forma tão assim marcante, né? Então tem esse contexto que ele foi ao encontro de Napier para conhecer Napier. Qual que é assim o detalhe desse encontro? Briggs era matemático. Napier não era. Napier pegou aquela base 0999 lá, né, e fez as contas dele. O Briggs, na conversa com o Napier, né, conheceu o Napier e falar sobre o trabalho, ele deve ter perguntado como é que foi, o que deixou de, como é que surgiu a ideia. Então, o Briggs comentou assim, que seria melhor, facilitaria, né, a interpretação, o cálculo, o dinamismo ali do processo, se, em vez de usar aquele 0999 do Napier, usasse 10. Aí que surgiu, então, o conceito da base 10, que é o log, né, que a gente está acostumado, que a gente primeiro tem contato hoje, né, quando vê isso no ensino médio, surgiu de Briggs, tá? Então, foi feito esse, porque assim, o logaritmo, do jeito que o Napier construiu, o logaritmo de 1 não dava 0. Ele fez umas... Eu não coloquei aqui os detalhes, mas ele fez uma estrutura que o logaritmo de 1 não era 0. Então, esse encontro com ele, entre Briggs e Napier, eles conversaram. Napier achou muito bom, ele reconheceu, olha, realmente com 10 vai ficar legal, fazendo o logaritmo de 1 ser 0, ótimo, só que então agora o filho é teu, porque o Napier não ia fazer mais 20 anos de conta, né, deu, né, a ideia é ótima, mas pega para você. Então, o que aconteceu? O Briggs, eu acho que ele foi também, até por respeito, de se reportar ao Napier, e tipo assim, como se fosse pedir uma autorização para fazer isso, né, ou pelo menos assim, um bom senso, né, um cuidado com o autor da ideia. Então, Briggs voltou desse encontro. Veja, o Napier publicou a sua tabela em 1614. Olha a tabela do Briggs aqui, ó. Quando que surge? 1624. Então, foram-se 10 anos para publicar a próxima tabela, né? Mas essa tabela, então, ela era de base 10 e ela tinha muito mais casas. Por que aconteceu? O Briggs não fez sozinho, né? A gente ia brincar agora que ele pegou todos os bolsistas de iniciação científica e, ó, né? Pegou o pessoal ali para trabalhar, né? Ele pegou os alunos dele e colocou essa força de trabalho envolvida. Só fazer uma parte aqui, eu não sei se
como é que, se vocês têm outros exemplos, mas eu lembro, assim, de um exemplo de disputa de direito autoral muito famoso que a gente tem na matemática, que é de quem formalizou o cálculo, né? Se foi Newton ou Leibniz. Então, isso foi depois, nós estamos antes desse fato. Então, antes de surgir esse embate de quem formalizou o cálculo, quem é o pai da criança, se é Newton ou é Leibniz, a discussão no meio científico era essa. Quem que formalizou, né? Quem que inventou os logaritmos? E daí se consagrou Nepper. Porque a hora que Nepper publicou, apareceu um outro cara e falou, não, eu tinha pensado isso aí também. Era um tal de Burge. Eu nem coloquei ele aqui nos slides, porque assim, ele ficou desacreditado por questionar isso, mas qual que foi o problema dele? Ele podia até ter tido a ideia, né, e construído um processo parecido, mas ele não publicou, né? Naquele período, e até hoje, né, publicação consolida. Então, só que o Burge, em vez de ele construiu uns números que mudavam de cor, ele ia mudando a cor, os números eram, eu não lembro se era preto e vermelho, se era tipo do Flamengo, os números do Burge aí, mas ele tinha uma ideia bem parecida com a do Nepper, mas ficou desacreditado, né? Não se deu crédito a ele, mas assim, era uma discussão que existia, né, no meio acadêmico se teria algum mérito do Burge, né? Só acalmou isso aí quando surgiu a outra do cálculo, entre Newton e Leibniz. Então, aqui está a nossa base 10, que eu adaptei ela para ficar assim parecida com aquele exemplo que eu dei antes da potência de base 2, né? Então, aqui seria, né, o menos 4 correspondendo ao 10 elevado a menos 4 aqui. Aí eu coloquei um 2 aqui, ai que feio. Isso que eu conferi, ainda ficou um 2 aqui. Me perdoem aqui. O 10 está aqui embaixo, mas aqui ainda sobrou um 2. Mas, enfim, aqui eu teria as bases, né, os resultados, né, quando eu pego a base como 10, com os expoentes em cima. Então, aqui eu teria a PA e a PG. Então, assim, qual que seria o interessante de a gente observar agora, daí ali tudo de novo, né? Por quê? Porque o Briggs foi calcular as tabelas tudo de novo, a ideia inicial era essa, e vamos lá. Então, assim, ó, o que tem de comum nesses números da linha de baixo? Todos eles têm um monte de zeros, e todos eles têm o número 1, né? Então, assim, a potência, se você olhar para cima, a potência, o termo da PA, ele está associado com as casas que são ocupadas ali na representação, as casas que são ocupadas como zero. A gente pode fazer essa analogia. E daí o que acontece? Que o que muda do logaritmo de 100 com o logaritmo de 1000 com o logaritmo de 4... o logaritmo de 100, com o logaritmo de 1000, com o logaritmo ali do 10.000, é a contagem da magnitude em relação à base, tá? E esse raciocínio vale lá para a base 2 da tabela do primeiro exemplo. Só que lá, talvez, por a gente não estar acostumado com o sistema binário, talvez a gente demore um pouquinho para enxergar lá. Mas aqui, pelo nosso sistema ser decimal, facilita a gente ver isso. Então, o 1 é como se ele transladasse ali nas casas. E as casas que ele anda, a magnitude do que esse número representa, eu estou dizendo essa magnitude pelo expoente. Então, esse conceito é que fica. Esse conceito é que é o importante quando eu vou fazer as operações com o logaritmo. E de certa forma, esse conceito ele estava lá atrás, quando o Nepper começa a fazer as contas dele, porque ele tinha aquele 999, né, aquele número com 7 casas decimais, que ele ignorava a vírgula e fazia a conta como número no final, só lá que ele adaptava, por exemplo. Então, aqui também, eu fazer a conta com 10, com 100 ou com 1000, o que vai mudar? Vai mudar
essa contagem ali da magnitude, mas fora isso, o que representa esse número, tirando a magnitude, o que fica aqui é o 1, né? Então, eu olho para esse número como se ele fosse para mim o 1, e ele carrega a ideia da magnitude junto. Se a gente associa com essa interpretação, facilita para a gente usar a tabela de logaritmo e facilita para a gente, agora, criar um instrumento que consiga fazer isso, né? Uma calculadora que não vai ser digital, porque não estamos nessa fase da história ainda, mas ela vai ser analógica, tá? Então, vamos em frente aqui. Então, o que vai acontecer? Não temos... Ai, saiu um calculador aqui, né? É o sotaque. É o sotaque aqui de Pato Branco, sai diferente. Então, assim, quando você pega livro de logaritmo, exemplos de logaritmo, ele sempre faz uma conta de vezes ou de divisão. Então, eu mudei um pouquinho, só para vocês me ajudarem. Nós vamos fazer uma conta de radiciação. Nós vamos tirar uma raiz. Esse 171 não é meu subliminar de nada, tá, gente? Tá? Foi aleatório. Tá? Eu nunca, quando pede um número, assim, eu gosto de sugerir esse, porque eu lembro que uma vez um professor meu, no mestrado, estava selecionando os exercícios para a gente estudar, e ele, o 171, 171, e o pessoal deu risada, ele olhou assim, por que vocês estão rindo, né? Ele não tinha o contexto, né? Mas, então, vamos lá. Então, eu quero fazer essa raiz quadrada, e a gente não tem calculadora, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai se agarrar numa tabela de logaritmos. De que maneira? Então, vou lembrar que eu vou estar usando o logaritmo. A potência que está nesse número aqui, ela é 1/2, raiz quadrada é o expoente fracionário, que era isso que faltava lá naquela tabela das potências de 2, por exemplo, e que foi isso que levou tanto tempo lá as operações do Nepper, né? Que levou tanto tempo para completar aquela tabela com os 101 dígitos, 101 números, né? Então, aquele 1/2, a gente conhece a propriedade de logaritmo aqui, ele multiplica, né, o valor do log, e eu fui numa tabela de logaritmos para pegar esse valor aqui. E aqui está multiplicado. Então, aqui eu vou só localizar a tabela de... Então, assim, a gente poderia ter pego um livro, né? Mas, para mim mostrar para vocês, eu teria que fazer print e tal. Então, aqui, ó, esse site aqui, ele tem tabelas de vários assuntos. Então, ele tem tabelas de logaritmos. Então, aqui tá, ó, 171. E o valor aqui está com várias casas, mas eu peguei só as primeiras. Então, foi esse número que eu alimentei lá o meu slide. Mas, assim, esse número é 171. Qual que é a diferença? Ou por que existia livros, né? Livros, assim, com 200 páginas, com 100 páginas de tabelas de logaritmo. Porque, ó, qual que é a dificuldade? Esse número aqui é 171, que é exatamente o que eu quero, é do problema que eu me propus. O logaritmo é 2,23. Agora, eu vou subir aqui e vou pegar o outro que seria, o que seria parecido com ele. Aqui, 17, ó. Porque o que acontece? O 17 aqui, ele estaria faltando 1, né? Aqui, esse valor, ele é parecido, mas... não chega exato. Eu tenho 17, mas é um pouquinho mais que 17, então eu poderia fazer alguma aproximação com 18. Então, se eu não tivesse uma tabela com mais opções de valores, eu teria que fazer essa aproximação. Pela prática, pelo know-how, né, por algum critério eu teria que aproximar. Então, ó, tá vendo esse logaritmo? Eu vou pegar o 17 aqui como base para mim, ó, 230448. Agora eu desço lá e vou olhar o 170. Opa, mais um. Olha aqui, ó, 230448, ó, lembram? A única coisa que muda é que aqui na frente tinha o número 1 e aqui está o número 2, porque aqui está associado a magnitude. O 17, ele está entre 10 e 100. Ele está naquele intervalo que a potência, o expoente de 10 é 1
e o expoente do 10, quando vai totalizar 100, é o 2. Então, ele é um número entre 1 e 2. E aqui, o 170, ele é um número que está entre 2 e 1000. Então, a potência é 2, e no 1000 lá, o expoente, né, corresponde ao 3. Então, por isso que esse número está entre 2 e 3, 2 é alguma coisa, mas essa alguma coisa aqui, ela se mantém constante. Do 17 para o 170, para o 1700, ou para 0,17, por exemplo, essa informação, ela se mantém. Então, a magnitude do número é dada pela característica que está antes da vírgula, e o quanto esse número representa, digamos assim, é dado pela característica que está depois da vírgula. E daí, então, por isso que tem algumas tabelas antigas que trabalham só com mantiça, porque é só com essa parte que está depois da vírgula, porque é essa que realmente importa. O que está antes da vírgula pelo contexto. Então, quando eu sei que um logaritmo, por exemplo, vale 2 e alguma coisa, eu sei que é de um número que está entre 100, porque o expoente de 10 seria 2, e entre 1000, que o expoente de 10 seria 3. Então, essa é a ideia que está por trás. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Então, por isso, desse número aqui, né, do 2,23 aqui, né, esse 2, eu poderia usar como uma atribuição minha, da pessoa que está fazendo a conta. Eu sei que é 2, porque esse número está entre 100 e 1000, e esse 23,299 seria um número, por exemplo, que eu encontraria ele na tabela de logaritmo, dependendo de quantas decimais ali que ela está construída. Ela poderia ter o 17 nas colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 17 nas linhas, aqui 1, 2, 3, 4, 5, né, a próxima casa decimal nas colunas. Eu poderia ter uma tabela nesse sentido. Então, eu tiraria lá da tabela o 23,299 e eu teria que arbitrar, né, e informar esse 2 aqui pelo contexto da conta. Mas aí deu esse 1,119 ali aproximadamente. Então, o que acontece? O logaritmo da resposta é esse 1. Quem é a resposta, né? Quem era o x? Então, eu tenho que resgatar isso. Eu tenho que ir lá na tabela e descobrir que número é esse. Então, é quase daria para associar com a matemática mais avançada, ele é uma espécie de transformada. A gente pega no contexto que a gente tem, muda, transforma o número, né, afeta ele com o log e depois traz de volta, né? Então, agora o nosso fenômeno é trazer de volta. Esse número, raiz de 171, ele está entre que valores? O logaritmo é 1 aqui. Ele é maior que 10, né? E ele é menor que 100. Tudo bem, é razoável, porque é a raiz de 171. Mas, assim, se fosse um outro contexto de conta, eu sei que esse valor está entre 10 e 100, porque a primeira casa ali antes da vírgula, né, ali antes do ponto, ela vale 1. Então, esse número, 11,995 aqui, a gente tem que procurar na tabela. Então, deixa eu sair. Nós vamos lá dar uma olhadinha na tabela agora. Ignorando o número que está na frente aqui, eu preciso de um 11, deixa eu só lembrar aqui, 11,995. Opa, aqui é vocês. 11,995, 11,99. Olha só, esse número tá, o que vocês acham? Esse número aqui tá bom? Tá perto? Esse tá, né? Vocês concordam? É só pegar o 1199, ele já dava bom, né? Não tem exatamente o 5 na minha tabela, por causa que depende da precisão da tabela, que eu precisaria ter mais uma casa aqui dentro, né? Em vez de ter 1.318, eu precisava, assim, 13.180 e alguma coisa. Daí eu ia ter uma informação melhor aqui nessa próxima casa. Mas esse 1199 aqui é parecido com esse que eu tenho aqui, ó. A única coisa é que é 1 aqui. E
Esse aqui tem um 3 na frente. Por que que ele tem um 3? Porque ele é maior que 1000. Então, eu poderia usar essa mesma página aqui, né, essa página para mim construir a minha resposta lá. Em vez de ser 1318, mais ou menos a resposta, ela seria quanto? Em vez de ser 1000, porque aqui eu sei que o que muda é que em vez de ser 3 aqui vai ser 1 aqui, né? E esse 1 é só a magnitude, tem a ver com a casa decimal. Então eu preciso de um número que tenha essa informação aqui de valor, ó, mas que não com essa magnitude. Então, vocês concordam que o 13,18 é uma boa resposta? O que vocês me dizem? Ou não? Sim, sim. Concordo, obrigado. Senão eu me sinto declamando Hamlet aqui. Doutora Maria, você jogaria por aproximação. Isso mesmo, Luiz. Você tira a magnitude e joga a sua aproximação no outro. Se você tiver uma tabela com mais casas, ou se você tem um software hoje em dia, né, uma calculadora, ele te dá exato. Mas na época lá o pessoal não tinha. Então era mais ou menos essa ideia que se fazia. Então tá aí o meu 13,18, porque eu usei aquela tabela. Talvez se você colocar isso na calculadora, até dê isso. Desmude na próxima casa, né? Mas aqui eu aproximei com 2. Então, era nesse sentido que os logaritmos facilitavam a vida. Extrair raiz quadrada, o algoritmo de extração de raiz quadrada, ele é parecido lá com o da divisão, mas ele dá trabalho. E se o número for grande, dá mais trabalho ainda. Então, era muito fácil, era maravilhoso dividir por 2, isso a gente sabe bem mais fácil que tirar uma raiz quadrada, e comparar esse número com um número numa tabela. Gente, isso é a bênção. Então, é nesse sentido que foi, assim, tão bem aceita a ideia de logaritmo. Naquele contexto histórico, ele era muito importante, porque ele simplificou as contas demais, sabe? Muito. Tá? Então, aqui, ó, eu mudei a pergunta, essas eu não vou resolver. Mas, assim, o que que muda se em vez de 171, eu perguntasse a raiz quadrada de 1,71 ou de 1710? Assim, só observando, o que que vocês acham que muda na conta? Na conta que eu fiz em cima ali? Vai mudar a magnitude. Vai mudar isso que eu estou chamando, né, de magnitude. Porque aqui, ó, a raiz vai passar como meio igual, e esse 171 agora, ele não é mais o 171 aqui na frente, né? Eu não vou ter mais opções. Se fosse 1710, como eu coloquei aqui embaixo, aqui a única coisa que muda é que em vez desse 2 vai ter um 3. Um 3. Eu vou dividir esse número por 2, vai mudar aqui o negócio, aqui o resultado, e eu vou procurar o mais próximo que eu tiver na tabela. E esse aqui, daí, quando o número era, tipo aqui, com decimais, né? O que que vai acontecer? Eu posso olhar para ele como 171 dividido por 100. E daí eu vou precisar lembrar lá do logaritmo do 100, que é menos 2, por exemplo. Mas nem se compara o algoritmo para tirar uma raiz quadrada, né? Então, era esse o contexto aqui do nosso log, né? Então, ele era maravilhoso. Agora, se você lembrar que quem propôs isso foi o cara que trabalhava, né, como cuidando lá, né, de uma fazenda, né, com agropecuária, e que escreveu um livro de teologia lá, questionando, né? Então, assim, é surpreendente para a época. Porque o cara não era nem matemático. Não era, exatamente. Ele tinha algum conhecimento, ele não era um leigo, né? Mas ele não era um matemático de profissão, como o Briggs era, por exemplo, né? Ele era um visionário. Ele era. Ele pensava, resolvia e ia testando até chegar num ponto que dava certo. Quando eu vi isso, eu me encantei. Eu falei, nossa, que pessoa incrível. Agora, então o que aconteceu? Veio a tabela. O Nepper publicou a dele, o Briggs juntou lá os alunos dele para recalcular as tabelas, né? Publicou com base 10 e existia essa relação aqui da medida, né? E que só mudava
a informação aqui, o número que está na frente da casa decimal, ele só traz para a gente uma ideia que eu estou chamando aqui de magnitude, né? Se é entre 10 e 100, ou se é entre 100 e 1000, por causa das potências de 10, né? Mas o que está depois da vírgula que era o importante. E como eu vou estar somando, ou diminuindo, ou dividindo, ou multiplicando, essas operações eu consigo fazer, somar e diminuir principalmente, porque a divisão, se você for ver, dá para encarar como uma subtração, né? E a multiplicação como uma soma sucessiva. Então, a soma e a subtração, que seriam as operações iniciais, lá, aquele log de A mais B, que fica vezes, né, e tal, log de A vezes B, perdão, que fica log de A mais log de B, né? Essas propriedades que são intrínsecas do logaritmo, elas propiciam a gente fazer um instrumento, que foi isso que aconteceu, então. Quando viram o que o logaritmo fazia, né, as tabelas já na base 10, assim, mais amistosas. Então, esse cara, que, ó, praticamente a mesma época também, né? Foi meio junto ali, o Netter, o Briggs e outro, né? Esse cara, ele tinha formação de matemática, ele era professor de matemática, mas ele era mais, como é que eu vou dizer assim, mais discreto, mais anônimo, né? Ele era tipo um religioso, um monge, alguma coisa assim. Então, ele propôs a régua de cálculo. E o que basicamente é a régua de cálculo? É parecida com aquela régua que a gente usava na escola, de 0 a 30? A única coisa é que se você lembrar das PAs, das PGs, daquelas tabelas que eu mostrei antes, do 1 para o 2, eu tenho indo de 10 na 0, que é 1, aí 10 na 1, que vai corresponder. A potência 1, deixa eu fazer a analogia e troquei. A potência 1 corresponde a 10, a potência 2 corresponde a 100. E a potência 3 vai corresponder a 1000. Então, o que acontece? A régua, ela vai estar graduada igual aquela lá da escola, do primário que a gente usava. 0, 1, 2, 3 vão ser as potências para a gente, vão ser, né, os expoentes. Mas o que acontece? Do 0 até o 1 e do 1 até o 2 é como se eu tivesse distâncias diferentes. Porque de 1 até 2... na escala original, eu estou indo de 10 até 100. E de 2 até 3, na escala original, eu estou indo de 100 até 1000. Então, as distâncias, elas não são as mesmas. Não é uniforme a escala. Mas opera, eu vou somar e vou diminuir os expoentes. Então, com base nisso, né, tendo essa interpretação, e também porque daí ele também era matemático, ele construiu um instrumento que dava para fazer esse cálculo sem olhar para a tabela. Aí melhorou mais ainda, não precisava nem pegar a tabela, só pegar a reguinha lá e brincar com ela. Então, nossa, daí foi o show, né? Foi a festa. Então, ó, o logaritmo foi publicado em 1612, aí... agora me esqueci a data ali, mas perto desse ano aqui, o Briggs publicou as tabelas com um livro mais completo com tabelas de base 10, e é quase no mesmo ano, então, esse cara, ele construiu a régua. Então, assim, o manual dela, um guia de usuário, surgiu bem depois. Ele construiu a régua e o pessoal começou a usar. Então, ele construiu a régua parecida com essa que a gente tem, que a gente entende como régua, né? E ele construiu um outro parecido, um instrumento onde é circular. Lembra um transferidor, no caso. Só para fazer o comentário, esse cara é mais anônimo, assim, na história da matemática, mas o X que a gente usa para representar a multiplicação é ele que usava, foi a primeira pessoa que usou. Então, essa aqui é a régua, essa já é um pouquinho mais moderna, mas essa aqui é a régua mais ou menos que o outro inventou. Então, ó, eu tentei colocar grande aqui, não sei se aparece para vocês. Aqui, ó, aqui está o 1, meu mouse aqui, estou borboleteando. Olha do 1 até chegar no 2. Agora, olha do 2, onde que está o 3, onde que está o 4 e onde que está o 5. As distâncias, elas vão mudando.
tá? Porque isso tem a ver com a escala que está em logarítmico, em logaritmo, né? Escala logarítmica. Então, assim, quem já olhou, por curiosidade, alguma coisa, por exemplo, a respeito da escala Richter, da escala de pH, do decibel, né, da escala ali de intensidade de som, sabe, né, que essas escalas são nesse formato. Quando você diz que o pH é 7, ou que o pH é 4, ou que o pH é 5, ele está te dando uma potência da base 10. E aí, o fato do pH ser 5 e o pH ser 4 não é linear essa mudança. A concentração ali do elemento químico que está envolvido, ela muda bastante, porque ela muda em escala logarítmica, né? Então, essa propriedade do logaritmo, das somas, né, que eu faço multiplicação e das subtrações, permite eu operar nessa escala no formato de régua. Tá? Então, ó, aqui embaixo, ela é aquela régua de escala uniforme que a gente usa na escola, ó, a distância do 1 até o 2 até o 3 é a mesma, mas aqui em cima, ela não é. Pode olhar aqui, ó. Então, assim, essa era a régua de cálculo, ela tem uma régua por fora e uma régua por dentro, porque sempre pessoal mais formal da matemática, né, a gente sempre define uma operação, tem dois entes, né? Opera A, estrelinha B lá, né? Então, assim, por isso eu tenho duas réguas que se transpassam, porque eu tenho os dois entes envolvidos na operação. Doutora, essa régua ela poderia ser usada também em tensão e pressão? Daí isso eu não sei, Luiz, não sei. Tu diz pressão no sentido de medir? Não, pressão, tensão. É que eu já vi, como engenheiro, trabalhar com essa régua para tensionar, para ver tensão de ferro, pressão de peso. Sei que aí eles trabalhavam muito com essa régua. Por isso que eu fiquei agora na dúvida, por isso que eu perguntei. Isso eu não sei também, mas podemos investigar ali, igual a dúvida de antes, se o número é neperiano de Euler, né? Mas então, essa só para mim dar uma sequência, essa aqui é uma das primeiras. Essa não é a do Altegret, porque essa aqui dá para ver que ela tá gravado ali por algum outro processo, né? Tá impresso os números. A dele deve ter sido mais rudimentar ainda, mas a ideia era essa. Eu não achei uma imagem mais antiga. Então, as mais atuais, se vocês, o pessoal que é aluno, se tivesse fazendo faculdade em 1950, 1940, você ia passar na faculdade e você ia comprar um negócio desse aí para você. Você não ia comprar uma HP. Você não ia comprar uma calculadora científica, você não ia comprar, né? Você ia ter uma dessa aí, ia ser o presente, né, que você ia querer dos seus pais por ter entrado na faculdade. Então, assim, a régua, aquela primeira tá apagadinha, mas ela é Faber-Castell. A régua, ela vai de 0 a 10. Só, não interessa o tamanho, não interessa nada, ela vai de 0 a 10. Perdão, falei besteira. Ela vai de 1 a 10. Porque é o intervalinho ali da base, né? Então, o que acontece? Qualquer outro valor que você precise, você tem que fazer aquela conversão da magnitude do número. Então, assim, e daí o que acontece? Se você precisa uma precisão, precisa mais casas decimais, o que precisava? Uma régua grande, porque daí ela ia ter mais risquinhos, mais graduação, tu ia ter precisão. Mas independente se ela fosse grande ou pequena, o intervalo que ela tem graduado de valores é sempre até 10, não passa do 10. Então, se ela fosse maior, ela teria mais precisão de casas decimais do que se ela é mais pequena. Tanto é que, assim, para cálculos mais importantes, né, mais, assim, que se necessitava de uma precisão grande, essa aqui é circular, ó. Então, tem uma por cima da outra e elas giram entre elas, né? Mas ela vai até 10 só também. Então, quando precisava uma régua com muitas casas decimais, que ela fosse bem grande, ia ficar estranho andar com um negócio de 3 metros de comprimento, por exemplo, 2 metros de altura, né, de tamanho, 60, 80
centímetros, né? Estou exagerando. Então, eles faziam a régua com todas as graduações, mas enrolava, tipo um pergaminho. Então, conforme você desenrolasse, era como se você estivesse transpassando as escalas da régua para fazer a operação. Então, eu tenho mais um comentário para fazer, mas eu vou parar um pouquinho a minha apresentação, porque eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se parou. Uhum. Ó, aqui, acho que... Olha só, essa aqui é uma. Eu não lembro, gente, eu comprei faz muito tempo essa régua, é da época que eu li o livro, e aí eu comecei, meu Deus, eu tenho que achar esse negócio, nunca vi esse negócio na minha vida, eu tenho que comprar um desse para mim, e fiquei bem louca, né? Então, ó, essa aqui é a minha régua, quero ver, não sei se aparece aí para vocês, ó. Então, ela tem vou passar para cá, ela tem uma escala que corre em relação à outra. E essas graduações que ela tem aqui em cima, então você vai fazer multiplicação, vai fazer divisão, você faz raiz quadrada, você faz potência, ela tem seno, cosseno. O que uma calculadora dessa aqui, básica, faz, né? As exponenciais, seno, cosseno, as raiz quadrada, raiz ao cubo, essas, né? Todas essas operações, essa reguinha que faz também. E o detalhe, assim, é só transcorrer. Você corre aqui e encaixa os valores que você quer saber, né? Numa escala, num ponto, numa extremidade vai estar a conta que você quer fazer, no outro lugar aqui você localiza onde vai estar a tua resposta. E é só isso. Então, esse negócio aqui, esse instrumento, né, a régua de cálculo, então vocês têm ideia vocês têm ideia, assim, do impacto que foi. Aquela raiz quadrada que eu precisaria de um algoritmo, eu só tenho que transpassar ali as duas réguas entre elas e eu localizo a resposta. Nossa, isso é fabuloso. Eu tenho duas, deixa eu só, já que eu parei atrás. Eu tenho duas, essa aqui é mais moderna. Tá? Até ela desliza melhor, tudo, né? Então eu tenho duas, eu comprei, eu tenho mais uma, só que ela é bem pequenininha. Ela tem, acho que 15 centímetros, é uma reguinha pequenininha, mas ela tem o mesmo intervalo aqui, que vai de 1 a 10 nessa aqui, que é maior, aquela também. Qual que é o detalhe? Aquela não tem tanta precisão de casas decimais que essa tem. Então, aí eu aprendi a usar a régua, me encantei, acho fabuloso, porque assim, para você fazer a conta, você tem que entender a conta acontecendo. Aí você meio que vê ela. Porque, como ela é analógica, ela faz um processo de analogia da conta acontecendo com a régua se movimentando. Então, você realmente entende a conta que você está fazendo, que é diferente de quando você digita aqui, você digita uma conta qualquer e aperta o igual e o número aparece. Você não precisa entender o que está acontecendo. Então, a beleza dela, para mim, é isso, né? Sem falar que na época, então foi um estrondo. Agora eu volto aqui, eu quero apresentar, tô encerrando, eu quero apresentar mais um detalhe. Ó, eu encontrei, então, agora vi de relance ali um comentário, né? Alguém escreveu que adorou a régua, vai procurar comprar. Então, assim, se você for procurar comprar, qual que é o detalhe? Se ela for muito pequenininha, é mais para souvenir, você não vai conseguir usar ela. Ela tem que ter aquele tamanho que seria da régua escolar, que é em centímetros. Aqui, ó, eu só deixei. Se você quiser procurar, se você escrever régua de cálculo no Google, como está em português, não tem quase que nada. Aqui é a homenagem, ó, Sociedade do Outro, né? Homenagem a ele. Então, assim, ó, aqui esse aqui é um site, escreve Slide Rule, Slide Rule Museum. Então, assim, tem muita coisa em inglês, aí você pode pesquisar como Slide Rule. Então, aqui, ó, aqui você tem uma simulação da régua, bonitinho ali, ó, Faber-Castell, e aqui você corre ela, né? E daí, assim, se alguém quiser aprender a usar régua de cálculo, fala comigo que a gente faz aí uns seminários aí para aprender a fazer a conta. Mas aqui, só para ilustrar, por exemplo, se a gente quisesse, ó, tá vendo aqui? Ó, aqui tá o 1. Ó, aqui seria, né, os decimais, ó, aqui tá o número 1, tá vendo que eu não tô com o meu mouse? Daí aqui tá o 2, ó, 2,5, 3. Então, aqui é a escala base da régua que tá por fora. Se eu olhar nessa régua de cima, ó, tá vendo? Aqui tá o 1, ó.
aqui está o 2, aqui, esse aqui é o 3, olha, ele até mostra onde que é o pi ali, ó, e 4. Então, ela está em escala logarítmica. Então, por exemplo, isso aqui, eu vou pegar uma coisa bem simples de fazer, tá, gente? Só para facilitar a minha vida. Ó, eu vou pôr o 1 e o 2 aqui, ó. Tá? É porque esse risquinho vermelho é para ajudar. A minha régua que ela tem uma plaquetinha que corre para ajudar. Então, esse risco vermelho aqui é para ajudar você a fazer precisão. Então, tá vendo que o 2 aqui, onde está o mouse, ele tá exatamente em cima do 1? Quando eu fiz isso, eu acabei de construir todas as divisões e os produtos do 2. Multiplicar por 2 e dividir por 2, está tudo aqui, é só escolher quem eu quiser. Olha só, o fato disso é que 6 dividido por 2 é 3, ó, estão vendo? Se eu quisesse saber 60 dividido por 2, eu ia ter que pôr na minha cabeça aquela história da magnitude, né, e fazer a conta com 6, e aquele 10 que vai de brinde, eu carrego ele, né? Então, mas aqui, ó, o 10, né, dividido por 2 que dá 5, ou se eu quisesse multiplicar, eu ia olhar no 5 em cima do aqui. E assim, por que ela tem esse monte de graduação? Porque ela tem várias contas aqui. Ela tem raiz, ela tem as potências, né? Ela tem vários cálculos, depende qual linha você está olhando. Então, essa régua de cálculo, ela é muito fácil de ser usada, ela é encantadora também, só que ela entrou em desuso, porque não tem sentido eu usar ela hoje se a gente tem uma calculadora digital, né? Mas então, por isso que o logaritmo foi tão fabuloso, foi tão maravilhoso, e a régua de cálculo foi usada por quase, né, 300 anos. E foi esquecida porque todo mundo se vislumbrou, né, com a nova era que nós vivemos. Mas aqui só para mim terminar, né, não sabe, mas é interessante saber a nossa história, né, as nossas coisas. Então, olha só, esse cara aqui famosão, astrônomo famoso, Laplace, olha o ano que ele nasceu. 100 anos, praticamente, depois de Neper. 100 anos depois, quase, né, de tudo isso. E olha o que ele falou. Ao encurtar o trabalho, que seria das contas, dobrou a vida dos astrônomos, né? O comentário que ele fez a respeito da régua de cálculo, do logaritmo em si, né? E esse outro cara que a gente admira muito também, ó lá, também, né, contemporâneo do Laplace, mais de 100 anos depois do nascimento de Neper. Olha que linda frase, você não tem ideia do quanto de poesia existe no cálculo de uma tabela de logaritmos, né? Então, assim, a minha apresentação não foi da operação em si. Eu queria só, de certa forma, tentar fazer vocês olharem para os logaritmos com outros olhos, realmente entenderem por que eles não são tão usados como operação, né, operacionalmente. A função logarítmica, né, a escala em logaritmo, né, essa estrutura dessa linha, né, de crescimento, decrescimento, desse tipo de registro de informação, ele é muito importante em outras áreas, mas como operação, não tem um contexto mais, né. E daí, essas aqui as fotinhas das minhas duas réguas, que eu mostrei para vocês, e só eu coloquei um comentário agradecendo, né, a audiência de vocês, fico à disposição, e eu tenho um canal de leitura e um de ciências, se alguém quiser conhecer, no Telegram. Era isso, fico à disposição. Se quiserem fazer algum comentário, alguma coisa que vocês saibam, ou que querem perguntar, estou à disposição. Era isso. Certo, professora Cleonice. Muito obrigado pela sua apresentação. Aí, antes de passar a roda de perguntas e comentários, eu queria, pessoal, para todo mundo, agora sim, por favor, liberar o microfone e fazer uma batida de palmas pela apresentação bastante animada e bem importante da professora Cleonice, por favor. Muito obrigado, professora, pela sua participação. E muito obrigado por nos mostrar os fatos da tabela ou tabuada, né, dos logaritmos, né, como é assim. Eu, uma vez, assim, no pessoal, eu acredito que na minha vida eu vi uma vez essa régua, uma única vez, mas nunca mexi, mas sempre fiquei interessado em como, para que servia, né? Agora eu já
tenho uma ideia. Agora é só colocar mão na massa, como diz. Na realidade, eu não apresentei propriedade, não fiz contas, né? Eu só queria dizer o contexto em que ele surge e que ele desaparece também, né? De certa forma, né? Sim, com o avanço da calculadora e da computação, né? Então, esses cadernos que a gente estava comentando, né, no começo, né? Só mirando o mapa, né? Mas tem tudo por trás, né? E então, um comentário que me lembrei agora. Então, o que aconteceu? Quando depois, bem depois, quando vai ter a fundamentação do cálculo, é que se constrói, né, se necessita daquele ln, do logaritmo. E o pessoal, daí, pela bagagem histórica, chama de logaritmo neperiano, por causa do n, por causa do Neper. Mas ele não se chama neperiano, ele é logaritmo natural o nome, né? Mas é por causa disso, né? Porque ficou aquela bagagem histórica do Neper, né? E o E, o número E, ele aparece nos cálculos de Neper, mas ele não é explícito. Ele fica assim meio subentendido, você tem que olhar com muita atenção para localizar ele surgindo ali, né? Mas ele não tem uma referência exata tanto é que aquele livro conta a história do número E e começa falando sobre o Neper, né? Mas não é direta a conexão. Certo, professora. Então, eu pediria para o público, se tiver alguma pergunta, algum comentário, puder liberar o microfone. Leonis, parabéns pela palestra. Assim, eu gosto muito dessa área de história, né? De pesquisa um pouquinho sobre histórias das disciplinas escolares e eu fiquei assim encantada com a tua palestra. Então, parabéns. Eu sou muito imperativa. Geralmente eu não consigo ficar muito tempo na frente do computador, mas eu consegui ficar o tempo inteiro. Então, tentei fazer ligeiro porque eu falo demais. Sinal que foi maravilhosa. Parabéns. Eu gostei muito dessa tua abordagem da régua de cálculo, eu também não conhecia, que nem o professor Ivan comentou, e principalmente eu já tinha visto assim, réguas simples para trabalhar na educação básica, com os números positivos, negativos, e eu nunca tinha dado valor a esse material, que é construído às vezes com papel, com uma coisa assim, mas eu achei muito interessante, até para os professores de repente construírem cartolina, não nessa escala que você coloca, né, porque é muito complexa, mas de repente está trabalhando com operações de adição, subtração, divisão, montar essa calculadora. Eu achei maravilhosa, assim, então, parabéns. E só assim, uma coisinha que eu fiquei curiosa ali, que não sei se você pesquisou sobre isso, porque eu sei que quando a gente pesquisa sobre história, a gente acaba deixando muitas coisas de lado e às vezes não se aprofundando. Mas nesse livro dele, que você falou que ele achou que seria o best-seller ali, né, e não foi, que ele previu o fim do mundo. Não sei se você sabe, assim, o porquê que ele achou que o mundo ia acabar. Não, isso não. Isso teria que achar o livro e ler. Isso eu não... E é difícil encontrar, né, esse material, assim, né, desses materiais aí. Mas muito obrigada, então parabéns mesmo. Vai que a gente acha a equação, né, o cálculo que ele usou, a gente melhora aí, né, faz uma previsão nossa. Então tá bom. Viu, só fazer uma parte aí para vocês, a Liceia foi minha professora, tá, gente? Isso há muitos anos atrás. Então tá bom. Parabéns, Clênis. Obrigado. Doutora, eu tenho que fazer uma confissão. Eu tenho uma régua dessa que pertenceu ao meu pai, que era torneiro mecânico. Olha! Eu aprendi a usar. Está guardado até hoje. Então, vamos fazer um curso para tu aprender a usar, José. Aprendi agora pouca coisa, que eu sabia que ele ficou guardado. Assim, para que serve isso? Um monte de número que você não sabia o que era. Guarda que isso é uma relíquia. Está guardado. Peça de museu. 40 anos. Peça de museu. Muito mais. É de plástico, toda ela. Então, eu adorei, gostei muito. Que Aliás, bom. eu adoro suas pesquisas, né? Obrigada. Eu sou suspeito de falar. Obrigada, Luiz. Um abraço a todos os presentes. Um abraço para o Renato. Renato está extasiado. Foi na oficina mecânica conhecer como funcionava o motor por dentro. Bom. Ele foi mexer dentro de motor de carro para saber o que era. Que legal. Um abraço a todos. Prazer. Beijos. Certo, porque na verdade, né, professora, seria bastante útil mostrar como funciona essa régua. No pessoal eu não sei como funciona.
Eu vi, como mencionei, uma única vez e nunca mexi, nem nada. Depois, aí já na minha época, vieram as calculadoras, computação e tudo isso, a gente coloca aí e dá o número, né? Mas existe uma coisa assim, né, que os alunos aprendem com objetos palpáveis, né, manipuláveis, né? Então, manipulando essa régua, acho que teria mais, né, mais motivo para entender melhor os logaritmos e as operações que estão envolvidas. Por exemplo, tirar a raiz quadrada. Eu lembro, talvez, que eu fiz uma única vez usando logaritmo, mas eu nem estudei mais. o algoritmo da extração da raiz, eu lembro que eu estudei na 4ª série do primário, né? A gente estudava. E assim, no futuro, caso haja interesse, a gente pode usar essas simulações que tem online e dá para imprimir ela em papel, então dá para a gente aprender a usar a régua. E ela é muito intuitiva, então é fácil de aprender a usar ela, né? Ela é bem legal mesmo de usar. É verdade, né? Então, bem, pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Cleonis? Liene, por favor, pode falar. Vou liberar aqui, desculpa. Pode falar, Liene. Quer tentar falar, Liane? O som dela tá fechado, não sei se é ela que fechou. Desculpa, Liene, eu fechei, vou ver aqui. A Liane perguntou algo mais pessoal. Então, Liane, tipo assim, a matemática, desde criança, ela foi um encantamento. Eu tenho a recordação do meu primeiro livro, que meu pai me deu, não sei nem se ele lembra disso. Ele tá por aí, não sei se ele vai ouvir. Mas o primeiro livro que ele me deu era assim, a historinha maravilhosa, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato, né? E assim por diante. E eu lembro, assim, que eu tinha aprendido a ler. E quando eu vi aquele 1, 2 no livro que era para ser de historinha, aquilo me encantou tanto. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa que é isso, que até história dá para contar, né? Com esses números. Então, assim, eu lembro, assim, desse momento de eu me maravilhar com a matemática, assim, com os números, né? E depois com a matemática. Então, ela vem, assim, vem de um encantamento que depois, assim, acabou se tornando até uma profissão, né, e faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Então, eu acho que você falou do significado, né, eu acho que tem muito, assim, de quem eu sou, né, não, eu tenho minhas limitações, mas, assim, significa parte de mim, a matemática, pela minha história de vida. Era isso. E como é importante dar livros para crianças, né? Obrigada. Obrigado do comentário, Liane. Obrigado, Liane. E sim, né? Aliás, todos os envolvidos aqui que estão presentes têm essa atração à matemática, né? Apesar de que cada um tem seus caminhos, se estão aqui, Mateus Web os uniu. É verdade. Esse é o nosso objetivo, pessoal, levar o encanto da matemática para todo mundo, né? Porque todo mundo está disposto a aprender. Se nós lembramos desde crianças, né? Dado como a professora Cleonis falou agora, né? Toda criança, na idade de 2 anos, 3 anos, gosta de números. Aprende a contar, aprende a separar objetos por cores, né? Então, todo esse raciocínio lógico, matemático, toda criança ama. Criança com 4, 5 anos gosta, porque é uma coisa natural. E eles veem, em muitos casos, como desafio, né? Claro, depois já vem cada um faz seu caminho, né? Mas a gente nasce com, digamos, a matemática no coração. É verdade. Então, bem, pessoal, não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Cleonis. Oi, prof, eu quero só... onde você achou a régua para comprar? Qual site? Então, uma delas, eu lembro que eu comecei na época, porque isso aí é tipo assim, ó, aquele primeiro livro que era o Detonadinho lá e tal, do Kim Cake, que tinha a ver com a história de amor, aquele livro lá,
Ele é tipo assim, eu peguei ele em mãos em 2003. Então, naquela época que eu comecei a procurar a régua de cálculo. E eu não achei. Aí eu vi uns anúncios que eu nem lembro mais se era um tal de OLX. Não era OLX, mas era nesse estilo assim de anúncio que eu já esqueci. Mas era assim, eu comprei de alguém lá do Nordeste. Eu consegui o contato com a pessoa e dela queria um valor até assim meio pechinchei, não pode ser tanto, né? Um descontinho assim, falei, perguntar não ofende. Ele pode, ninguém quer comprar esse negócio mesmo? E aí ele me vendeu, mas me vendeu assim, não foi, eu não tinha noção que era difícil encontrar, sabe? E acho que a pessoa também não tinha noção do valor que tinha, nenhum dos dois tinha, porque se eu tivesse noção do valor que tinha, eu não teria pechinchado, né? Depois eu fiquei com remorso disso. Mas ele, ficou feliz de se livrar, porque ele não sabia usar, não sabia para que usava e ninguém queria. A outra eu encontrei no Mercado Livre. Uma pequenininha, que eu não achei ela agora aqui para a palestra, deve estar guardada em algum canto. Até porque ela não é tão fácil de usar. Ela é pequenininha, assim, tem 15 centímetros só. Aquela eu comprei no Mercado Livre. As outras duas, que são as maiores, assim, que são mais interessantes, digamos, eu encontrei garimpando. Foi um processo de garimpagem que eu fiz. Não foi né? Foi catando. Certo, agora procurar, tem Mercado Livre, tem o LX, tem também Enjoy, tem coisas porque, assim. não é algo que se fabrique mais, né? Então, geralmente, em lugar que vende coisas usadas, tu vai encontrar, né? Certo. Então, pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário com a professora Cleones? Bem, se não tiver ninguém mais, então eu gostaria novamente, né, parabenizar a professora Cleones pela sua palestra. Realmente saiba que eu, assim como todos os que estão presentes, adoramos a palestra e aprendemos muito mais, sobretudo como já fiquei com essa curiosidade de aprender e pegar essa régua em mãos, né, talvez para tentar calcular algumas coisas, tipo raiz, né, porque resulta bastante interessante, né, e faz parte da história, né. Ela é bem ágil. Se você pega a agilidade de como mexer com as escalas das duas réguas que se transpassam, tu faz o cálculo tão rápido quanto numa digital comum. É verdade. Se tiver essa velocidade. Então, pessoal, eu vou pedir novamente para todo mundo liberar o microfone e fazer outra batida de palma, né, para a professora, né, pela sua palestra. Muito obrigado, professora. Obrigada. Muito obrigado a todos, pessoal, de todas as diversas áreas e das diversas cidades por estar presentes com a gente, tá? E espero que vocês possam nos acompanhar na nossa próxima edição de MateWeb. Tá? Fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós logo vamos a colocar esta palestra no nosso canal de YouTube. E conosco será até uma próxima edição. Tá? Muito obrigado, professora Cleones. Muito obrigado a todos, pessoal. Obrigada. Boa noite. E tenham um ótimo final de semana. Uma boa noite para todos. Boa noite. Aguardando a próxima. A gente vai mandar convite por e-mail, tá? Tá aí o meu já cadastrado. Tá bom, pessoal. Um abraço, professor. Um abraço para todos, pessoal. Tá? E continuem estudando matemática. Isso é interessante. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até.